Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia, é uma grande alegria estar mais uma vez com você em nosso programa Propósito de Vida. Para dar início em nossa programação, quero desde já te fazer algumas perguntas. Quem tem dirigido sua vida e como têm sido seus atos em seu dia a dia neste mundo? Você toma suas decisões e conduz sua vida conforme suas próprias vontades e desejos ou se baseia na vontade e nos propósitos de Deus? A Bíblia nos diz, no livro de Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda todos os efeitos daquelas pessoas que caminham por estrada onde prevalecem suas vontades e seus próprios desejos. Mas também descubra os resultados daqueles que vivem uma vida de renúncia e oração, escolhendo sempre a vontade de Deus antes de sua própria vontade. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Irmãos, você nesta vida possui duas opções na sua caminhada. Na sua caminhada cristã, você possui duas opções. Ou você dirige a sua vida, ou você deixa Deus dirigir a sua vida. Não tem outro jeito, irmão. Ou você faz da sua maneira, aos seus olhos, da forma como você acha correto, ou você coloca tudo nas mãos de Deus, ou você coloca tudo no altar do Senhor, ou você coloca o barco da sua vida para Jesus controlar. Ou é Ele que controla o leme do seu barco, ou é você que controla. Eu quero que Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, seja o semáforo da minha vida. E eu quero dizer para você que Deus no comando não é certeza de tranquilidade. Ah, pastor, mas como assim o senhor está dizendo? Deus no comando da sua vida, Deus na direção da sua vida, não é certeza de tranquilidade. A única certeza que você tem é de chegada certa. É de chegada certa. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas. Você é mais do que vencedor, mas isso não te livra da luta, não impede que você passe por batalhas, não impede que você enfrente adversidades. Mas eu quero te dar uma boa notícia: nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma guerra. Nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma batalha. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 147, verso de número 4, ela descreve aqui um pouco do poder desse Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos 147, 4, que Ele conta as estrelas. Ele sabe o número das estrelas. E não só conta, mas a Bíblia diz que Ele chama todas elas pelo nome.
Como que eu vou comparar um Deus desse, sabe, conta todas as estrelas e chama cada uma pelo nome. Então você serve um Deus poderoso, você serve um Deus de vitória. Mas eu quero aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos, nós vemos que o povo de Deus foi guiado pelo Senhor, saindo do Egito, saindo do aprisionamento, da escravidão, saindo do mundo. O Egito simboliza aqui o mundo, saindo do mundo e sendo guiado por Deus. Mas existem algumas pessoas que murmuraram, algumas gostariam de ficar, algumas queriam ficar naquele local, ficavam com saudade do pepino, das cebolas, do Egito, ficavam com saudade das manias, dos costumes dos egípcios. E às vezes é assim, comigo, com você, algumas pessoas nos rodeiam e começam a argumentar e dizer que talvez o seu jeito de obedecer a palavra, o seu jeito de seguir a Jesus, parece não estar correto. Mas eu quero fazer um paralelo com você aqui sobre dois tipos de pessoas: aquelas que seguem a direção de Deus e aquelas que seguem a sua própria direção, aquelas que elas dirigem o seu próprio caminho, elas dirigem a sua própria história. E eu vou começar falando da pessoa que ela mesmo conduz a sua vida, que ela mesmo conduz a sua história. Quais são os sintomas, quais são as características, quais são os resultados daqueles que resolvem dirigir a sua própria vida, conduzir a sua própria vida, direcionar a sua própria vida? Você vai ver o que acontece, você vai perceber o que acontece. A primeira coisa daquele que resolve usar e dirigir a sua própria vida, ele caminha por atalhos. Ele quer o caminho mais curto, ele deseja o caminho mais curto para chegar nos seus objetivos. Ele não quer respeitar os obstáculos, não quer respeitar o tamanho da estrada, ele quer um caminho mais curto, ele quer algo mais fácil, ele quer algo mais interessante, ele quer algo que o Senhor não se agrada. Então, a Bíblia diz no livro de Provérbios, irmãos, 14, verso de número 2: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que desvia dos caminhos do Senhor despreza o temor do Senhor. Então, eu quero te dizer, irmãos, não escolha atalhos. Às vezes vão te propor coisas, caminhos, condições mais fáceis, mais rápidos, mas nem sempre serão os melhores. Nem sempre vão te levar à salvação. Nem sempre vai te dar uma vitória definitiva. Às vezes você vai ter uma vitória aparente, mas momentânea. Daqui a pouco aquilo que era para ser uma bênção vai ser tribulação. A Bíblia ensina, irmão, que quem anda em retidão possui o temor do Senhor. Aquele que anda em retidão, é difícil, irmãos, andar em retidão é difícil, mas o Senhor se agrada. Aquele que obedece a palavra, aquele que anda em retidão, a Bíblia diz que tem o temor do Senhor. E se tem o temor do Senhor, é uma mulher sábia, é um homem sábio, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Lá no livro de Provérbios 9:10, o temor do Senhor, princípio de toda sabedoria. Então, pastor, mas como que eu vou saber qual é o caminho para eu não pegar atalho? Irmãos, livro de João 14:6, a Bíblia diz, o próprio Jesus nos diz, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade. Então, obedeça a palavra, obedeça a vontade de Deus, obedeça o Senhor, e você terá e estará no caminho certo. Segunda coisa, quem segue a sua própria direção e não obedece à vontade de Deus, ele vive somente o presente, ele pensa somente no hoje, ele pensa somente no aqui e no agora, está sempre preocupado ou preocupada com a situação de hoje.
mas a palavra de Deus diz no livro de Mateus 6:25: não andeis ansiosos por coisa alguma, irmãos. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que de comer, quanto ao de beber, ou com o vosso corpo, com o que há de vestir. Não andeis ansiosos, porque a alma é a mais importante, a sua salvação é algo mais importante. Tem tanta gente preocupada com o corpo, né? Vivemos a geração da preocupação com o corpo. Se preocupe com a piedade, se preocupe com o amor, se preocupe com a compaixão. Isso tem muito aproveitamento, tanto nesta vida como para a vida eterna. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, quem não obedece a palavra, faz do seu jeito, busca atalho e também só pensa no presente. Uma outra coisa, de quem só pensa em dirigir a sua própria vida, ele é guiado pelas emoções. É guiado pelas emoções. Você sabia? Nas suas decisões é tudo emoção. Às vezes, irmãos, você precisa se divorciar das suas emoções, se divorciar dos seus sentimentos, usar a palavra, praticar a palavra, o que Jesus faria nessa situação que você está. Às vezes você perde a cabeça e depois de perder a cabeça perde família, perde negócios, perde uma série de coisas porque você agiu com sentimento, agiu com emoção. Nem sempre é bom isso. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 9, a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem. Às vezes, essa situação que você está enfrentando, essa situação que você está passando, é causada pelas suas próprias emoções. Comece a examinar como você anda decidindo a sua vida, como você anda agindo na sua vida. Você anda pensando ou você anda se emocionando? Comece a colocar no altar de Deus. Tem muita gente que age para depois orar, quando deveria orar para depois agir. Comece a buscar a Deus. O próprio Salomão nos diz lá no livro de Provérbios 4:23, a Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que provém a fonte da vida. Guarda o teu coração, irmãos. Às vezes você está sorrindo para algumas pessoas, às vezes você está agindo e pensa que o Senhor não conhece o que está no seu coração. Irmãos, então, uma pessoa que dirige a sua própria vida, procura atalhos, vive só o presente, e é uma pessoa que vive só as emoções. Mas agora eu quero falar daquele que coloca a sua vida no altar de Deus, que coloca a sua vida para que o Senhor venha dirigir, que coloca a sua vida para que o Senhor venha conduzir. Quais são as características? Como é uma pessoa? Como você fala, mas pastor, como é que eu vou saber que essa pessoa é assim? Vou te dar alguns sintomas aqui que você vai perceber, né? Uma pessoa que coloca a sua vida para o Senhor dirigir, ele sempre usa e escolhe o caminho correto e o caminho necessário. A Bíblia nos mostra no texto que nós lemos, lá no livro de Êxodo 13, no verso de 18, a Bíblia diz que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Era um caminho mais longo, mas era necessário. Senão eles iam estar diante dos filisteus, eles tiveram que passar pelo deserto, diante do Mar Vermelho, mas era o caminho necessário, era o caminho correto, era o caminho que o Senhor tinha escolhido. Porque eu quero te dizer, irmãos, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que aguardam no Senhor, aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, como está escrito no livro de Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, irmãos, espere no Senhor. Pode parecer mais longo,
pode parecer mais árduo, pode parecer mais difícil, mas você vai correr e não vai se cansar, você vai caminhar e não vai se fatigar, você vai voar como águia. Como disse Paulo no livro de Filipenses 3,13, Paulo diz: uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus. Esqueça as coisas que para trás ficam, irmãos. Esqueça aquele pecado, esqueça aquela prática que você fazia, aquela negociação, aquele relacionamento que só você e Deus sabiam. Esqueça. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossiga para o alvo, vá para adiante. Ah, pastor, o que mais que uma pessoa faz? Além de escolher o caminho correto, a pessoa que coloca tudo nas mãos de Deus, a pessoa que escolhe ser dirigida por Deus, além de escolher o caminho correto, ela está pensando não somente no presente, ela não pensa somente no aqui e agora. A pessoa que coloca a sua vida nas mãos de Deus, ela age no presente, já pensando no futuro de Deus, age no presente, já pensando no que Deus tem preparado, já pensando na salvação, já pensando na vida eterna. Ela sabe que ela vai fazer algo agora, vai se desviar de um pecado agora, mas lá na frente o Senhor vai honrar. Ela sabe que estará sendo humilhada agora, estará sendo envergonhada agora, mas a Bíblia diz que onde houve vergonha, Deus vai entrar com dupla honra lá na frente. Deus vai entrar com dupla honra. Então, ele age no presente, ele faz as coisas do presente, já confiando no futuro de Deus, já confiando no futuro do Pai. A Bíblia diz, irmãos, no livro de João 15:7, a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedirdes o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pode pedir o que você quiser, que Deus vos concederá. Pensa nesse futuro com Deus, pensa nesse futuro com o Pai. Isso, às vezes a pessoa fica em dúvida: mas eu estou fazendo isso, eu estou na igreja, eu estou firme, eu estou obedecendo a palavra, eu estou seguindo, eu estou me desviando do mal, eu estou me desviando do pecado, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Parece que quando eu não era crente a luta era menor. Eu sempre digo que às vezes a música do ímpio é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Depois que você começou a obedecer a palavra, parece que a música mudou. Agora é pouco dinheiro no bolso e o lombo ardendo para valer. É só luta, é só prova, é vento para cá, é vento para lá. E fala: pastor, tá difícil. Mas eu quero te dizer, Pedro fez essa pergunta: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Tudo. Largamos terra, casa, irmãos, irmãs, né? Tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Aí o Senhor Jesus vira para ele, lá no livro de Mateus 19:29, e diz para ele: aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mulher, filho, terra, tudo por amor de meu nome, recebe 100 vezes mais nesta terra, e por fim recebe a vida eterna. Pense no futuro de Deus. Pense no futuro de Deus. Esse pecado que você está abrindo mão, essa situação que você está recuando, essa situação que você está se desviando, você vai colher lá na frente. Deus vai te honrar. Haverá dupla honra, irmãos. Haverá dupla honra. Guarde isso no seu coração. Você precisa se lembrar disso na hora da prova, na hora da adversidade, na hora da proposta, na hora que chegarem para propor aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Lembre-se disso, guarde a palavra no seu coração. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedirdes o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, além de andar pelo caminho correto, além de não pensar só no presente, mas pensar também no futuro com Deus. O que é que me diferencia de uma pessoa que coloca tudo nas mãos de Deus? Ele será guiado pela sabedoria de Deus.
vai ser guiado pela sabedoria de Deus. Tudo vem de Deus, irmãos, tudo vem de Deus. Tudo provém do Senhor, tudo advém do Senhor. A pessoa que é dirigida por Deus tem a sabedoria do Pai, tem a sabedoria do Senhor, e ele busca agradar ao Senhor, busca prosseguir em conhecer ao Senhor, como está escrito em Oséias 6:3. Prossigamos e avançamos em conhecer ao Senhor. Você vai ver que essa pessoa cada vez mais tem a palavra no seu coração, tem a sabedoria, tem uma palavra amiga na hora que você precisa, se torna cada vez mais espiritual. Quando chamam ele para alguma coisa, ele consegue discernir o que é emboscada, o que é laço, o que é cilada, e o Senhor vai dirigindo, o Senhor vai direcionando. Pastor, mas então, e o que eu vou ganhar com isso, pastor? Além disso, o que tem mais? Eu vou falar dos resultados e termino a minha palavra. São alguns resultados que você tem para colocar tudo nas mãos de Deus. A primeira coisa, o primeiro resultado, além do caminho, além do futuro, além da sabedoria, irmãos, sabe o que vai acontecer com você? Você vai andar por caminhos que você nunca andou. Deus vai te levar para situações e caminhos que você nunca passou. Pastor, mas eu nunca imaginei que Deus ia me levar nessa situação, me exaltar dessa maneira. Deus vai te levar por caminhos que você nunca andou. Sabe por quê? Ele já fez isso com o povo. A Bíblia diz no texto que nós lemos no livro de Êxodo 13:21, a Bíblia diz que o Senhor ia diante deles, de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo. Sabe, naquele momento que você fala, mas não sei como vou passar, o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai estar dirigindo. Sabe naquelas trevas que você acha que não tem como fazer? Sabe aquele negócio escuro? O Senhor vai entrar com uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Ele vai clareando para você as situações. Sabe, você vai andar por lugares que você nunca andou. Você vai passar por situações que você nunca passou. Quando você escolher colocar a sua vida na direção de Deus, vai ser isso. Tudo quanto fizer, prosperará. Sabe qual será o outro resultado, irmãos? Você vai viver experiências de vitória que você nunca imaginou. Sabe aquela vitória que você nunca imaginou? Quando você escolher colocar a sua vida na direção de Deus, na vontade de Deus, você vai viver vitórias que você nunca imaginou. Uma terceira coisa que Deus vai fazer, você vai andar por lugares que você nunca andou, vai ter experiência de vitória que você nunca teve. E sabe o que vai acontecer? Você vai sentir um refrigério. Sabe por quê? Você vai contar com a presença do Senhor constante na sua vida. Vai ter a presença do Senhor constante nas suas decisões, na sua vida. Vai ter a presença, sabe assim, não tem motivo de aflição. Está na luta, mas existe a presença. É a presença do Senhor que ofusca o inimigo. É a presença do Senhor que te dá vitória. É a presença do Senhor que te dá certeza. É a presença do Senhor que te dá coragem. Então eu quero te dizer, irmãos, quando você colocar tudo nas mãos de Deus, quando você colocar sua vida dirigida por Deus, acontecerá como está escrito em Mateus 28:20, que ele garante. O próprio Jesus faz uma declaração de vitória para você. Ele diz: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não, eu não vou estar só com você no dia da vitória. Eu não vou estar só de dia, eu não vou estar só de noite, eu não vou estar. Ele fez uma promessa. E quando ele faz promessa, irmãos, Mateus 24:35 diz que passa o céu, passa a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, você está aflito, se você está tenso, se você está preocupado, se está cansado, se está oprimido, eu quero deixar uma palavra para você que está em Mateus 11:28, que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, entregue o
barco da sua vida nas mãos de Deus. Sabe essa situação que você está passando na casa, no trabalho, nas finanças, espiritualmente, na saúde? Coloque o barco dessa situação e deixa Deus conduzir. Coloca Ele para conduzir diariamente a sua vida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e Deus vai te aliviar. Porque, como está escrito em Isaías 59:1, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir. Irmão, Deus está te esperando. A sua bênção depende mais de você do que de Deus. Tome uma atitude emergencial. Coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque tudo nas mãos do Pai. E eu tenho certeza que o nome dele será glorificado na sua vida. Ele já começou uma grande obra. Enquanto você está me ouvindo, enquanto você está nos assistindo, Deus já começou uma grande obra na sua vida. E quando Ele começa, irmãos, Ele é fiel para concluir. Eu não sei quem te preparou para ouvir, para ver, mas a Bíblia diz no livro de Filipenses 1:6, eis que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Deus vai concluir a obra que Ele tem na sua vida, e o nome dele será glorificado. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível entender que quando escolhemos viver uma vida direcionada pela vontade e também pelos caminhos de Deus, obteremos bons resultados, seja no presente como também no futuro, pois desta forma seremos guiados com base na sabedoria e na visão de Deus. Neste sentido, viveremos experiências extraordinárias, pois quem escolhe a vontade de Deus passará por caminhos que nunca ninguém passou e mais, viverá experiências nunca antes imaginadas por ninguém. E poderá contar sempre com a presença de Deus em sua vida, pois a palavra de Deus nos diz, no livro de 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Renuncie a si mesmo, coloque todos os seus desejos e vontade nas mãos de Deus, e eu tenho certeza que os seus resultados começarão a acontecer em sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes vamos conferir nossa programação para esta semana. Hoje às 19h30, primeiro Motoculto Águias de Cristo com Pastor Cássio. Amanhã, domingo, Culto da Família às 19h30. Segunda, Culto de Ensino. Terça, Culto de Oração. Quarta, Reunião das Mulheres. Sexta, Culto de Campanha. E no sábado, Culto de Aniversário da Congregação do Parque Furquim. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.